Olá, futuro aprovado! Estamos agora na nossa terceira e última videoaula do bloco Reações Inorgânicas. Veja bem, se você chegou nessa aula sem assistir a aula de classificação dos ácidos, classificação das bases e solubilidade dos sais, eu peço carinhosamente que você dê um pause e assista essas 3 videoaulas anteriores que você encontra lá na plataforma do Z21, ok? Então, se você já assistiu essas videoaulas, pegue o seu caderninho, as suas anotações e venha comigo nessa terceira aula de reações inorgânicas, onde estaremos falando de reações de dupla troca. Veja bem, reações de dupla troca. O próprio nome já faz você pensar. São reações que haverá, na videoaula anterior, aprendemos de uma reação de simples troca. Havia o que? Um deslocamento. Aqui temos uma dupla troca. Duas espécies vão o que? Trocar de lugar. Vejamos. São reações que temos de um lado um cátion e um ânion e do outro lado um cátion e um ânion. O que vai acontecer? Vai acontecer que haverá uma união entre o meio, perceba, o meio, o ânion do primeiro com o cátion do segundo. Por isso que usamos o termo meio. O termo meio com quem? Com os extremos A e D. Ora, mais A e D. Ou seja, houve uma mudança dupla de lugar. Mas na aula anterior, em simples troca ou deslocamento, verificamos que a condição para a ocorrência da reação em questão dependia de quê? Da reatividade. Aqui vai ter que seguir um princípio, conhecido como princípio de Berthollet. O que esse princípio nos diz? Nos diz o seguinte: haverá reação, perceba, esse mecanismo aqui é um mecanismo que vai representar reações que ocorrem entre ácidos, bases e sais ou entre eles em si. E seguirá esse mecanismo. Que mecanismo é esse? Haverá a reação entre ácidos, bases e sais, ou destes entre si, sempre que resultar em um produto mais instável, garotinho. Tenho certeza que vocês devem estar nesse momento. Poxa, tio Elan, me diz aí, o que é gerar um produto mais instável? Perceba, os produtos aqui é quem? B e C e A e D. Esses produtos em relação às espécies que se encontram no reagente, para que essa reação ocorra, esses produtos têm que ser sempre mais instáveis. E o que significa a instabilidade? Significa que, em relação a essas espécies, os produtos B e C e A e D, e ou não precisa ser necessariamente os dois, e ou tem que ser mais instável. O que significa mais instável? Tem que ser mais volátil em relação ao reagente, tem que ser mais fraco em relação ao reagente, ou tem que ser menos solúvel em relação ao reagente. Por questões meramente didáticas, eu fragmento as reações de dupla troca em 4. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. É uma classificação meramente didática.
O que temos nessa 4.1? Nessa 4.1 temos o seguinte: uma combinação de uma reação que ocorra entre dois sais, sal 1 mais sal 2, formando sal 3 mais sal 4. O que é preciso para que essa reação ocorra? Se eu estou falando de sais, eu não vou falar de volatilidade e não vou falar de força. Sais vai entrar no critério que? Solubilidade. Para que essa reação ocorra, o sal 3 ou o sal 4 tem que ser menos solúvel em relação ao sal 1 e ao sal 2. Essa é a condição. Veja bem essa reação aqui. Entre o nitrato de prata, o que vocês aprenderam lá em solubilidade comigo? Que qualquer sal que tenha a presença do ânion nitrato, é um sal o quê? Solúvel. Vocês aprenderam também que qualquer sal que tenha a presença de um metal da família 1A, temos um sal solúvel. Sal 1 e sal 2. O sal 3 aqui representado é o cloreto de prata. E vocês aprenderam comigo, coleguinha? Coleguinha não, vou chamar você de futuro aprovado, ok? Vocês aprenderam que os halogenetos, quando ligado ao metal prata, forma-se um sal insolúvel. Então, essa reação ocorre por conta desse cidadão. Esse produto aqui que é gerado, mas professor, como é que eu sei qual é o produto gerado? Você sabe porque há uma união entre o meio pelos extremos. Uma união entre o meio pelos extremos. Na se junta com NO3 e Cl se junta com o Ag. Professor, faz diferença se eu colocar o cloreto de prata aqui ou o cloreto de prata aqui? Não faz nenhuma diferença. Apenas a sua avaliação. O nitrato de sódio é um sal solúvel. Se levássemos em consideração apenas o nitrato de sódio, essa reação não aconteceria. Mas, devido à formação do cloreto de prata, que é um sal mais instável, ou seja, um sal menos solúvel, essa reação ela se processa. Logo, toda reação que houver a presença de dois sais, para que ela ocorra, os dois sais que são gerados, pelo menos um tem que ser menos solúvel em relação ao sal 1 e em relação ao sal 2. 4.1, primeiro caso. Segundo caso, quando há uma combinação entre uma base e um sal, formando assim uma segunda base e um segundo sal. Logo, essa reação vai acontecer se essa base aqui formada for uma base menos solúvel em relação à base 1, ou se for uma base mais volátil, ou se for uma base o quê? Menos solúvel, mais volátil ou uma base mais fraca. E em relação ao sal, quando falamos do sal, avaliamos apenas o critério solubilidade. Então veja bem, hidróxido de sódio, NaOH. Aprendemos que o hidróxido de sódio é uma base forte e solúvel. O sulfato de cobre, aprendemos que se trata de um sal solúvel. Então, vamos unir, vou balancear isso aqui, né? Não está balanceado, vamos colocar um 2 aqui. Vamos unir o meio pelos extremos. Unindo o meio pelos extremos, temos o hidróxido de cobre 2, e temos o sulfato de sódio.
Por que essa reação acontece? Acontece por conta da base. Porque a base que é formada, garotinho, em relação à base que tínhamos no reagente, é uma base fraca e uma base o quê? Opa! Coisas que acontecem no ao vivo. É uma base insolúvel, ok? É uma base insolúvel. É por conta da base que essa reação acontece. Veja, a condição diz que sempre que pelo menos um dos produtos for um produto mais instável em relação às espécies que reagem. Então, se formos avaliar o sal, pelo sal, essa reação não aconteceria. Por quê? Porque temos um sal, o que, garotinho? Um sal solúvel, como já aprendemos em um bloco anterior. E, por uma questão meramente classificatória, uma questão meramente didática, temos o bloco 4.3. O que é o bloco 4.3? É uma reação que ocorre quando há uma combinação entre um ácido e um sal, formando assim um segundo ácido e um segundo sal. Perceba, essa reação vai acontecer se esse ácido aqui que é formado for um ácido mais instável em relação ao ácido 1. E a mesma coisa em relação ao sal. Então, vejamos. Qual a reação que temos aqui? O ácido sulfúrico, que é um ácido o quê? Forte, com o sulfeto de sódio, que é um sal solúvel. Vamos fazer o combinado meio pelos extremos. Por que essa reação acontece? Ela acontece porque o ácido 2, o ácido que é formado, que é o ácido sulfídrico, é um ácido fraco, garotinho. E o ácido sulfúrico é um ácido forte. Então, por conta do ácido, essa reação acontece. E o último bloco, o último caso, é quando há a combinação entre um ácido e uma base. E deixa eu te contar, essa reação sempre irá ocorrer. Por que essa reação sempre irá ocorrer? Olha, ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Forma-se cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Ah, Elan, o ácido é forte e solúvel. A base é forte e solúvel. E o sal também é solúvel. Por que essa reação vai acontecer? Vai acontecer porque sempre que temos um ácido e uma base, teremos uma reação de neutralização. E se temos reação de neutralização, teremos a formação da água, que é um eletrólito fraco. Ou, dependendo do ponto de vista, um ácido fraco ou uma base fraca. Logo, sempre que termos uma combinação entre um ácido e uma base, essa reação vai acontecer sim, porque segue o princípio de Berthollet. Então, essa foi a nossa terceira videoaula do bloco Reações Inorgânicas. Fechamos mais um conteúdo na íntegra com os mínimos detalhes que você, aluno, merece para a garantia de um sucesso no vestibular, principalmente no cenário Enem. Nossa próxima videoaula, não perca, estaremos fazendo uma resolução de questões envolvendo reações inorgânicas. Um beijo, um abraço e até a próxima.